Boa noite, comunidade de criaturas que desejam aprender a raciocinar sobre cólica menstrual. E sim, nós vamos falar de uma ferramenta que trata com 60 centavos, 1 minuto e uma aplicação, hein? Eu vou embasar o que é a cólica menstrual, como que acontece o efeito da medicação também, né? Como que a gente pode associar e como que a gente pode avaliar o momento certo que a gente deve fazer a prescrição, tá? Primeiro ponto que a gente precisa falar, eu tô falando aqui de cólica, mas algo que a gente precisa deixar muito claro é o nome técnico. Mas paranhos, por que de acho eu vou falar tanto nome técnico para o paciente? Gente, o nome técnico é uma forma de você explicar. Quando você conhece, quando você entende o significado, desde o nome, do pensado do nome técnico, você já consegue entender o que significa. Então, tecnicamente, nós chamamos a dismenorreia, né, a cólica menstrual, de dismenorreia, que do grego quer dizer fluxo menstrual difícil, tá? Então, daí a gente já começa a entender o que é esse fluxo que está acontecendo, que é denominado de difícil. E aí a gente tem duas categorias na literatura científica falando da dismenorreia. Dismenorreia primária, dismenorreia secundária. Ou seja, quando que acontece a cólica menstrual, tá? De uma forma primária ou secundária. O que seria então a dismenorreia primária, gente? É quando você não tem nenhuma outra causa associada. Por exemplo, isso acontece muito com mulheres jovens, então adolescentes que têm a primeira menarca, né, a primeira menstruação, que é a menarca, e que depois de algum tempo começa a ter o episódio de cólica menstrual. Gente, e anotem aí, 70 a 93% dessas jovens mulheres, meninas que estão chegando nesse mundo, né, que estão ainda assustadas, apresentam episódios de cólica menstrual. Ou seja, da dismenorreia. E aí a gente já vai para a classificação, né, da literatura científica de que essa dismenorreia seria primária, ou seja, não teria nenhuma causa específica. Mas observe que então a gente precisa entender como que isso vai estar acontecendo, para que a gente possa auxiliar. Por quê? Como está acontecendo cada vez mais cedo essa menarca, essa primeira menstruação da menina, mais cedo também essas meninas estão fazendo uso de anticoncepcional, de anti-inflamatório, de hormônios, né? E é isso que a gente quer trabalhar. Então o intuito dessa live é gerar valor para você, para que você possa se tornar referência. Referência em um diagnóstico, em um raciocínio, em poder ajudar, sem que essa mulher, sem que essa menina faça uso de medicação. Tá? Então esse é o meu objetivo, te auxiliar a entender o que é essa dismenorreia, como ela acontece, para que então não seja necessário usar para essa jovem já a medicação. E que isso vem acontecendo muito, porque ela está assustada, porque tem a cãibra, porque tem a contração, então já vai estar na ginecologista, então já começa a fazer uso de algum tipo de medicação, tá? E também falarei, além desse processo de explicação de dismenorreia, gente, como que vai acontecer quimicamente o processo do tratamento com 2 agulhas de acupuntura, tá? E em 1 minuto de aplicação da agulha. Então aproveita aí, já vai enviando o seu aviãozinho e pega o seu caderno para estar anotando todo o passo a passo, toda a disfunção que pode estar associada a isso aí. Beleza? Então vamos lá. Comecei a atender essa paciente, a primeira coisa que eu preciso saber é uma dismenorreia primária ou é uma dismenorreia secundária? Tem outras alterações envolvidas e eu vou te dizer como que você vai saber, dentro da avaliação da saúde da mulher, se essa disfunção, se essa alteração está associada com alguma outra patologia. Porque você vai entender se o tratamento está sendo eficaz ou não e quais hipóteses são, para que você já levante a bandeira e sua paciente comece a entender o que está acontecendo, tá?
Então, uma das primeiras perguntas que você vai fazer à sua paciente para saber se é primária ou secundária. Para tudo, regularidade do ciclo menstrual. Como é que tá? Por quê, gente? Porque se uma mulher ela começa a apresentar uma irregularidade nesse ciclo menstrual, a gente já vai levantar uma bandeirinha, por exemplo, para um nódulo na hipófise, que pode estar gerando alguma alteração hormonal. Então aí a gente já levanta o caminho para saber se aquele quadro, se aquela mulher é realmente o perfil de paciente que você quer tratar com aquele tipo de técnica. Regularidade. Bom, houve a primeira menstruação, ainda não está muito direcionado, né? Por isso que às vezes é difícil até de acompanhar e de entender essa menina que está começando, mas a gente vai cercar de todas as perguntas para saber se é o momento de você agulhar essa mulher e tratar com agulhamento a seco. Então, a quantidade de sangramento, qual é a quantidade? É muita, é como se fosse uma hemorragia, é pouco, tá? Tudo isso a gente vai estar perguntando lá. Tempo decorrido do início da primeira menstruação com o início da cólica também vai fazer diferença pra gente entender hormônio como é que tá esse corpo, como é que tá essa inervação da menina. Vamos à quarta pergunta, o tipo da dor e a localização da dor, gente, isso é muito importante. É uma dor em cólica realmente? É uma dor em peso? Quantos dias essa dor leva? Quanto tempo eu tenho realmente essa dor? Isso é muito importante. Por quê? Porque a cólica, ela tem um período. Então, ela começa no dia, um dia antes, já começa a sentir e passa. E aí, há uma grande confusão de diagnóstico, muitas vezes, com dor abdominal crônica, certo? Então, há uma relação que eu vou poder saber se é realmente da dismenorreia, da cólica menstrual ou não. É cíclica, essa dor é o tempo inteiro, não tem posição de melhora, tem posição de melhora, então eu vou cercar dessas perguntas. E a localização, que vai estar da cicatriz umbilical à sínfise púbica, então, ou seja, do umbigo ao pubis. Você vai ver se essa contração ela está ali no momento do período do fluxo menstrual. Beleza? Gravidade, duração dos sintomas, então a desmaio, a sudorese, preciso investigar um pouco mais, tá? Se há sudorese, se há desmaio, então, por exemplo, ela pode ter associado uma síndrome vasovagal, que você vai ter que avaliar se isso está associado. Então, não é apenas a dismenorreia. Então, possa ser que a sua avaliação e estratégia de tratamento ainda não esteja completa. Entendeu? Então, pergunta quanto a essa possibilidade aí pra gente. Porque, gente, se ela tiver, por exemplo, uma dor que é muito forte, que há uma sensação de desmaio, uma dor que foge desse quadrante do umbigo ao pubis, por exemplo, eu posso ter presença de nódulos no ligamento útero-sacral, eu posso ter miomas, né, dependendo da idade dessa paciente, eu posso ter adenomiose, então, que são alterações mais sérias. E aí você vai pensar assim, poxa, eu vendi um tratamento para minha paciente que não foi eficaz. Mas não foi eficaz porque o tratamento não teve esse desenvolvimento ou não foi eficaz porque a sua avaliação pode ter sido fraca? Pode não ter sido completa o suficiente para promover a escolha da técnica que você vai fazer. Então, muitas vezes eu recebo muitos alunos falando, Sibeli, isso não deu certo, mas peraí, e a avaliação? E os detalhes? Beleza? Tá associado com uma disfunção de dor lombar, essa paciente já tem uma crise, ela tem cirurgias, ela tem cicatriz associada, tudo isso a gente vai estar coletando dentro desse processo. Não tem, ela é primária, é jovem, tá dentro do ciclo da primeira menstruação, ótimo. A sua probabilidade de sucesso é altíssima com agulhamento a seco, com outras técnicas mais simples. Não, é uma mulher mais velha, é uma mulher que tem cicatriz, é uma mulher
que tem uma possibilidade de alteração hormonal real, então você tem que avaliar e dizer para ela, olha, eu vou fazer um teste diante dessa ferramenta, a gente vai avaliar e aí nós vamos ver se realmente tem algo positivo dentro desse tratamento. Tudo bem, gente? Então tudo começa com a avaliação específica, para daí você dar o terceiro passo. Tudo bem, comecei o meu tratamento, comecei a avaliar este quadro do ciclo menstrual, a utilizar esse recurso, mas de 3 a 6 semanas eu fiz o tratamento, não houve melhora. Opa, não é esta ferramenta, não é o agulhamento a seco que você vai utilizar com essa mulher. Você vai encaminhar para fazer uma avaliação mais minuciosa, mais destrinchada desse processo, para aí depois você ver qual outro tipo de ferramenta de tratamento você vai utilizar. Beleza? Então, tratar cólica menstrual não é simplesmente prescrever a bolsa de água quente, não é simplesmente enfiar, colocar a agulha no abdômen da sua paciente. Primeiro, uma triagem. Primeiro, uma avaliação. E essas são as principais perguntas que você vai entender se é realmente essa paciente que você deseja tratar com 60 centavos e 1 minuto. Muito bem. Então, a próxima parte que a gente tem aqui é definição fisiológica. Vamos entender o que é essa cólica, né? Vamos entender o que é essa dismenorreia, que do nome grego lá do significado diz o quê? Menstruação difícil. Então vamos entender o porquê que essa menstruação é difícil, quimicamente falando. Gente, você tem um aumento da contratilidade uterina, fato, né? Então isso nós já sabemos. Mas qual é o nome da substância química que está envolvida nesse aumento da contração uterina? Quem já foi meu aluno sabe que eu adoro uma parte química, entender o que está envolvido no processo. O marcador químico associado a essa contração uterina é a prostaglandina F2A. Então, esse é o marcador. Esse é o agente que vai estar influenciando nessa cólica, nessa disfunção dessa mulher, certo? E aí o que você tem? À medida que o revestimento endometrial, isquêmico, né, ele é removido, tome-lhe cólica, tome-lhe alteração, porque você tem um marcador que está alto. Só que aí, a pergunta que sempre me fazem é, e esse marcador? Existe um momento adequado que eu devo entrar com essa ação, né? Com essa técnica para promover a alteração desse marcador? Sim, gente, parece que sim. Quem é mulher sabe, quem trata a mulher sabe que nós trabalhamos dentro de um ciclo de início, meio e fim, e marcadores hormonais o tempo inteiro. Então a gente tem toda essa alteração, né, da prostaglandina ali associada, aumentada, você tem todo o ciclo marcado de progesterona, de estrogênio, que vai estar preparando essa mulher em cada fase. E aí, nós temos, além da prostaglandina, que está envolvida nessa contração uterina, nessa dor, nessa cãibra, né, que a gente está tendo, nós temos os leucotrienos. E temos a vasopressina. Então eu tenho 3 marcadores químicos envolvidos nesse processo da cólica menstrual. Olha só que interessante. E quem é esse leucotrieno? De onde ele vem? Qual é a importância dele? O leucotrieno, gente, ele é da família da eicosanoide. A eicosanoide é um potente constrição do quê? Da musculatura lisa. Então, ele auxilia esse aumento, essa dor e está envolvido com um processo inflamatório também, tá? Então, quando eu entendo quimicamente o que está envolvido, eu consigo entender como que vai acontecer o meu tratamento. Muito bem, agora que eu entendi a definição fisiológica, o que está envolvido na cólica menstrual quimicamente, a pergunta é, então como que o agulhamento a seco
vai ajudar essa mulher a não fazer uso de medicação. Porque quando a mulher ela tem já, né, a fase que já sabe que tem cólica, 2 dias antes, gente, ela começa a fazer uso da medicação. Do anti-inflamatório, do relaxante, do paracetamol, né, da dipirona, para reduzir essa dor. E aí que tá a chave. O agulhamento a seco, ele vai agir na redução da prostaglandina F2A. Por quê? Já está dentro do seu ciclo químico e elétrico, tá? E essa redução da prostaglandina é o que nós queremos, inclusive, quando a gente trabalha o músculo, quando a gente quer reduzir a tensão muscular. É exatamente isso que a gente quer. Só que aí você vai me perguntar, Cibele, e eu devo fazer essa aplicação a qualquer momento, a qualquer fase? Então a mulher chegou agora para mim, chegou com quadro de cólica menstrual, eu devo fazer as manobras? Sim, você deve agulhar, porque você vai aumentar a vasodilatação local, você vai aumentar aporte sanguíneo, você vai reduzir a acetilcolina envolvida também, né, que tem ali pontos de tensão na área, e você vai trabalhar para reduzir a prostaglandina. Só que quando se fala de publicação científica, o que a gente tem hoje marcando forte? É que a gente deveria trabalhar 10 dias antes de descer a menstruação. Por quê? 10 dias antes parece que o acúmulo de prostaglandina nesse corpo, né, está aumentando. Então eu começaria a reduzir essa concentração para que não fosse, né, não aumentasse tanto e que não gerasse essa cólica menstrual tão alta. E aí a gente consegue ter um bom resultado dentro desse processo com essa mulher. Outra relação que a literatura traz, além da parte química, é a parte mecânica. Então, o que eu posso pensar de estrutura para trabalhar e ajudar essa mulher? Trabalhar a parte pélvica, trabalhar a parte de inervação pélvica. Então, trabalhar nervo podendo liberar sacro. Porque se ela já tem disfunções, isso pode piorar, porque vai alterar toda a parte de inervação do assoalho pélvico. Então, eu trabalho 10 dias antes com essa mulher, mas eu trabalho no momento da cólica menstrual também, tá, gente? Então, entender quimicamente o que está associado é muito legal. Mas aí eu te pergunto, além de medicação, as mulheres fazem também compressa de água quente. O que essa compressa de água quente ela vai fazer? Por que reduz a cólica? Tem mulher aqui que tem cólica menstrual? Coloca aqui. Porque ela vai fazer uma vasodilatação, vai promover um relaxamento imediato. E aí, gente, teve uma pesquisa em 2017, foi publicado das melhores técnicas e procedimentos da cólica menstrual para ser trabalhado. E foi visto que a cólica menstrual ela vai ter um resultado mais rápido se eu fizer compressa de água quente, quando comparado, por exemplo, ao ibuprofeno, que é uma medicação fortíssima. Então, a cólica ela vai reduzir mais rápido sem ter um agente químico forte, potente, né, de medicação associado. Então, por que não utilizar essa possibilidade de agulhamento? Por que não pensar na compressa de água quente? Mas a compressa de água quente, observe, ela não vai alterar a parte química envolvida nas disfunções, entenderam isso? Porque você não está tratando o corpo antes. Você não está preparando o corpo, você não está vendo a inervação, você não está entendendo quimicamente como esse corpo está. Então, a proposta que eu estou te dizendo e que você vai se tornar, né, uma referência para aquela mulher é que você pare, avalie e tente pensar o que está acontecendo naquele corpo. Então, olha, paciente, eu tenho literatura científica, publicação de 2018, 2019, que traz que 10 dias antes eu posso fazer um agulhamento, ou melhor, colocar 2 agulhas. Aonde, Cibele? No reto do abdômen, na parte da pochetinha gordinha ali da sua paciente.
inserir a agulha, aguardar 1 minuto. Isso foi feito, gente, com 56 mulheres, divididas em 2 grupos. Um grupo utilizando o agulhamento a seco e o alongamento de reto do abdômen e oblíquo, e o outro grupo feito de forma placebo, onde eles cortaram a agulha, colocaram um fio de nylon bem rígido ali, e a paciente achava que estava recebendo a agulha. Por quê? Como a rigidez, né, do material estava entrando em contato com a área, ela tinha a informação de nocicepção das fibras A delta de que o quê? Estava chegando a agulha, estava sendo agulhada, né? E aí, este grupo também fez o alongamento de reto do abdômen e de oblíquo. O que nós vimos? Que apenas 1 minuto aplicando 2 agulhas com custo de 60 centavos, essas mulheres que foram acompanhadas por mais 2 ciclos, ou seja, 2 meses, 56 mulheres, gente, eu tô falando, tiveram uma resposta estatisticamente significante para a redução da dismenorreia, ou seja, da cólica menstrual. Estão entendendo a relação disso? Só que eles foram entender quando que quimicamente aquele corpo, aquela mulher começava a ter alteração. Então, Paranhos, você está querendo me dizer que possivelmente se ele trabalhasse no momento da cólica menstrual, no momento que ela chega com uma cólica, isso não iria mudar para o próximo ciclo? Sim, é isso que eu estou querendo te dizer. Que possivelmente não ia alterar para o próximo ciclo. Então, ela ia ter a redução da dor imediata, mas o que a gente quer é que essa paciente ela seja tratada. E aí, gente, isso, olha, anota aí, porque eu falo isso no meu curso, tá? Se você não trata a causa, se você não entende o que está acontecendo com aquele corpo, então, por exemplo, por que ela está acumulando tanta prostaglandina F2A? Por que essa estrutura do reto do abdômen está tão rígida? De onde é que sai o reto do abdômen? Vamos lembrar? De onde? Processo tifoide ao pubis. Então, eu tenho uma zona de fechamento pélvico que pode estar acontecendo aí. E aí você pode ter retração dessa estrutura, porque simplesmente você tem uma estrutura lá pélvica que está bloqueada. Então, não adianta e não é apenas que eu agulhe, é que eu raciocine, que eu entenda quando e como e por que essa paciente está associando, entrando em tanta contração. Então, observe, se ela está fazendo uso apenas de medicação, 2 dias de altíssima concentração, ela está tratando? Não. Se ela está fazendo uso de anticoncepcional exatamente para alterar a ovulação, a descamação, está tratando? Não é esse o objetivo da fisioterapia. O objetivo da fisioterapia, o objetivo do agulhamento a seco é promover saúde para essa mulher. É promover essa relação. Entendem? De que ela não tenha a dismenorreia no próximo ciclo, de que esse ciclo ele venha mais regular, de que eu não tenha uma disfunção tão associada. Então, sim, respondendo à pergunta do que a gente propôs, é possível tratar com 60 centavos, exatamente isso, uma mulher com cólica menstrual. E em 1 minuto. Agora, aonde que está o segredo? Anota aí. Na sua avaliação, nas perguntas que estão associadas, entender o ciclo dela. E aí, Sibeli, todo o fisioterapeuta que fizer o agulhamento a seco no reto do abdômen terá sucesso? Sucesso como? Sucesso daquele momento de reduzir a dor? Sim, vai reduzir a dor daquele momento. Mas se a sua pergunta for sucesso, pensando no próximo ciclo dela, em reduzir essa contração e essa tensão para os próximos ciclos,
eu vou te dizer que esse fisioterapeuta, ele precisa ter um diagnóstico diferencial. Ele precisa avaliar melhor. Porque, gente, a ferramenta é extremamente fantástica e simples de utilizar. Eu estou te dizendo aqui como fazer. Só que você precisa avaliar melhor. Você precisa entender. E aí, um caso de sucesso vai te gerar outros. E aí, eu me lembro agora, né, de várias mulheres em vários cantos de curso que estavam com cólica, que nós fizemos, que eu fiz a aplicação do agulhamento e essa dor reduziu. Mas que no outro mês ela voltou, porque não foi avaliada. Então, observe que eu falei desde um nódulo lá na hipófise, que pode estar gerando alteração de progesterona, e aí eu tenho que ver isso com o exame de sangue, fluxo anormal, alteração anormal, e eu estou falando de uma alteração mecânica pélvica, alteração de sacro, de nervo pudendo, tá? E eu tô falando de músculo do reto do abdômen que pode estar envolvido. Beleza? Pra quem tá aqui, manda pergunta. O que pra você ficou claro? O que você quer saber mais sobre essa relação? Eu vi que um monte de mulheres botou aqui, sim, eu tenho cólica. Coloca aqui pra mim qual a sua dúvida. O meu objetivo é que você seja referência em tratamento de cólica menstrual com 60 centavos em 1 minuto. Aguardando a sua pergunta, gente. Mais alguma? Estão tímidas? Cadê as minhas mulheres? Cadê as minhas alunas? Ficou claro, gente, a relação de como e quando eu vou tratar com 2 agulhas, 1 minuto, pensando neste ciclo menstrual e no próximo ciclo menstrual? Tá claro isso? Quem que tá aqui? Emily tá aqui? Rafaela, Rosalie, Milena. Claro isso? Massa! Quantas sessões? Era essa a pergunta que eu queria. Uma. Foi feito uma e foi acompanhada essa paciente por 2 meses. Massa! Vamos lá, agora eu gostei, hein? Aquecemos as perguntas. Então, esse estudo com essas 56 mulheres foi feito uma vez apenas, gente. Uma vez. Sibeli, na sua prática clínica, você vê exatamente dessa forma? Gente, quando é uma dismenorreia primária, simples, que eu agulho essa musculatura, massa, tá liberado. Mas quando existem outras alterações, né? Quando é uma dismenorreia secundária, geralmente não. Geralmente eu preciso trabalhar a parte pélvica mesmo envolvida, tá? Então, isso é que está associado. Então, foi feito uma aplicação. E na minha prática, às vezes eu acompanho por 2 meses aquela paciente, ou seja, eu faço 2 aplicações 10 dias antes do ciclo menstrual. Cláudia, eu acredito, pautada na literatura, por que o anti-inflamatório ele não vai trabalhar? Bom, o anti-inflamatório ele vai agir nos leucotrienos, ele vai agir, né, tentando bloquear de central para periférico aquela contração e reduzir aquela contração. Mas o que está causando? Nós estamos falando de acúmulo de concentração de prostaglandina F2A no reto do abdômen envolvido, né? E que isso estaria gerando também na parede uterina e no útero e gerando a contração. O que está causando esse aumento, né, tão exacerbado nessa mulher? O que está acontecendo? Então a gente poderia navegar, por exemplo, no cortisol, a gente poderia avaliar hormônios T3, T4, zonas de conversão. Como que está tudo isso? Que isso se encaixa nas perguntas anteriores, entendeu? Então não passa com a medicação é porque o bloqueio ele não é necessário apenas dali. O que está envolvido com ela, para ela? É aí que mora a chave da questão. Não apenas
reduzir momentaneamente. Por isso que eu tô dizendo que você tem um resultado aplicando no momento da cólica menstrual, agulhamento a seco, mas que você tem um resultado melhor quando você trabalha 10 dias antes. E o anti-inflamatório, Cláudia, ele é geralmente prescrito 1 a 2 dias antes, né, de começar, no caso de muita cólica, do ciclo menstrual. Então, 2 dias antes, você já teve vários outros dias que essa concentração aumentou da prostaglandina. Entendeu o processo? Então, por isso o trabalho antes com essa mulher. 10 dias antes foi o que a literatura começou a trabalhar. Aumenta, gente. Por que o fluxo aumenta? Porque você está aumentando a vasodilatação, mas esse aumento ele é momentâneo. Então você tem uma saída, né, um relaxamento, aumentou todo o que chega, e aí você reduz a contração. Essa cãibra vem dessa redução de contração e aí você tem uma redução do fluxo menstrual depois. Mas 2 horas depois geralmente aumenta um pouco mais o fluxo e depois equilibra, reduzindo. Respondi, Rosali, respondi, Cláudia, a pergunta de vocês? Entendeu? Então não é a ferramenta, é o processo. Por que com o anticoncepcional a relação ela é melhor de sucesso? Porque você tem um trabalho prévio, você está trabalhando 1 mês com aquela paciente. Então você está dentro da faixa de regulação do mês inteiro dessa mulher. É diferente de eu fazer uso, por exemplo, tem uma publicação falando da comparação de compressa de água quente com paracetamol. A compressa de água quente foi melhor do que o paracetamol. A compressa de água quente foi melhor que o ibuprofeno. Entende? Aumentou a vasodilatação. Mas isso não mudou, porque ela vai precisar ficar todos os meses fazendo a compressa de água quente naquele local. Porque a alteração que acontece química, ela aconteceu lá atrás. Então você não está tratando nada, você está enxugando gelo. A mesma coisa vai ser feita se você fizer o agulhamento apenas no dia que ela está com a cólica menstrual. É o que nós acreditamos, pautado nas alterações químicas, hormonais daquela mulher. Beleza? Gente, é um assunto muito denso, é algo que é complexo, né? Muitas pessoas aqui entraram e saíram. Sim, toda essa ovulação, exatamente. A gente quer trabalhar dentro desse processo, a gente quer preparar, né? A gente quer reduzir essa concentração química. Então, é um assunto bem denso que a gente tem que estudar e avaliar vários processos, mas por que a minha proposta foi de trazer exatamente e exclusivamente a cólica? Para que você tenha um outro olhar e uma outra possibilidade de oferecer essa melhora para sua paciente. Beleza? Esse é o processo. E é isso. Quarta-feira que vem eu tô aqui de novo com outro tema sensacional associado com agulhamento a seco e com mulheres e com tratamentos e com possibilidades. O que eu sempre digo, gente, em todas as minhas aulas, é que não queira achar uma ferramenta que vai resolver tudo, porque ela não existe. Queira ter dentro da sua malinha de tratamento, dentro da sua malinha do que você vai ofertar, possibilidades. Mas não esqueça, você precisa ter aqui, ó, a avaliação, o diagnóstico diferencial. É isso que encanta o paciente, é isso que faz com que o paciente volte, tá? Exatamente, é isso que faz com que ele diga assim, olha, é interessante que eu venha para ela porque ela está me avaliando para tratar. Tratar. Essa é a minha proposta, tá? E eu trouxe para vocês conteúdo de valor ofertado no meu curso de agulhamento a seco, para que você possa comentar, estudar e levar para o seu paciente que precisa tanto e precisa reduzir tanto o uso de medicação. Exatamente. Tá bom, meninas? Então, um grande beijo. Até quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-local. Aguarda aí que daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, eu e a minha equipe estamos soltando o próximo tema. E você já sabe,
vai ficar salvo, encaminha, compartilha com seu colega, compartilha com um fisioterapeuta pelo menos que você acredita que vai amar ter essa relação do diagnóstico diferencial no agulhamento a seco. Tá bom? Um beijo, excelente semana! Até a próxima, João! Tchau, menina!